Fala galera, aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre CQRS. Esse é um dos design patterns que eu mais gosto, então bora lá? Bom pessoal, esse é um tema que eu estava muito afim de gravar, tá? E hoje a gente vai estar falando então sobre um design pattern que eu particularmente gosto demais. Eu quase sempre utilizo nos projetos em que eu trabalho e eu acho que você vai gostar muito também, beleza? Bom, o tema de hoje então é sobre o CQRS, né? Que é uma sigla para Command Query Responsibility Segregation. E esse design pattern, pessoal, ele é muito interessante, tá? Mas como sempre, eu acho importante a gente começar a falar sobre o problema e depois falar um pouquinho sobre o que esse design pattern te sugere, né, como uma solução, beleza? Bom, vamos lá. Então, imagine que você tem um sisteminha, né? Um sisteminha clássico e para exemplificar, olha essa imagem aqui, ó. Como você pode ver nela, a gente tem assim a nossa camada de apresentação ali, aí eu tenho validações, tenho a minha regra de negócio, tenho o meu acesso a dados e como você pode perceber, eu tenho atualizações sendo feitas na minha base de dados, né? E eu também tenho buscas, né, assim, sendo feitas na minha base de dados. Porém, pessoal, aqui eu estou utilizando o mesmo modelo, né? Assim, o mesmo model, tanto para persistir o dado na base de dados, quanto para utilizar ele para retornar, né? Isso aqui ele pode ser um problema. Em que sentido? Imagine que você tem uma estrutura de views ou coisa do tipo no seu front-end que precisa de um dado um pouco mais complexo, né? Precisa de um dado um pouco mais amplo. Então, quando você trabalha nessa abordagem aqui, você vai precisar ter um trabalho muito maior para compor um objeto que de fato o teu front-end consiga utilizar. Legal? Bom, e um outro problema também é que você começa a expor muita coisa do teu back-end, né? Porque se a mesma estrutura de dados que entra é a que sai, fica muito claro para a pessoa que tipo, é aquilo que você manipula, né? Não tem nada mais do que isso, assim. Então, quando a gente pensa nessa questão de você ter essa diferença, né? Então, pô, eu quero validar quando o dado entra, mas eu quero trazer ele um pouco mais complexo na hora que o dado está saindo, né? Enfim, tem algumas estruturas desse tipo, aí acaba fazendo sentido, né? Você utilizar um design pattern, por exemplo, como o CQRS. A gente vai explicar um pouquinho mais de detalhe e aí vai ficar um pouquinho mais claro para você, beleza? Bom, mas então esse é um problema que a gente pode ter, né? E é um problema inclusive muito comum. Então, quando a gente olha para essa ideia aqui, você percebe que assim, toda a estrutura gira em torno de uma mesma model, né? E isso pode acarretar em alguns probleminhas. Bom, vamos olhar agora essa outra imagem aqui. Como você pode ver, aqui tem uma coisa um pouco diferente, assim, né? Então, a gente ainda tem validações, a gente ainda tem a questão de regra de negócio e tudo mais, só que agora nós temos dois tipos de models diferentes. Nós temos o que a gente chama de write model e a read model, né? Então, perceba que também tem uma menção aqui nessa imagem que é a questão dos commands. Legal. Bom, como eu falei para vocês, então o CQRS ele trabalha em cima de comandos e queries, né? Mas para que exatamente serve? Então, pensa que agora a gente está falando que tudo que for entrar na tua API, por exemplo, precisa ser um comando, né? Vamos pensar aqui que eu tenho uma API, por exemplo, de cadastro, né? Assim, eu estou fazendo um cadastro de funcionário, não sei. Então, eu posso ter um comando que descreve a criação de um funcionário, né? E aí, nessa abordagem, eu vou ter lá, sei lá, um create employee command, por exemplo. Então, este comando, esse objeto create employee command, ele pode ter validações em cima dos campos, ele pode ter uma série de coisas que vão permitir com que na hora que eu for criar esse objeto no banco de dados, eu tenha um pouquinho mais de controle sobre o que está entrando, né? Por outro lado, eu posso ter um employee DTO, por exemplo, né? Que vai ter informações diferentes, né? Eu posso acabar buscando de uma outra tabela, se eu quiser, ou eu posso mandar menos ou mais dados dentro desse objeto, e aí perceba que eu tenho uma diferença, né? Eu tenho um tipo de informação que está entrando no sistema e um outro tipo de informação que está saindo do sistema. Mas esse modelo aqui ainda não é o ideal. Mas perceba que já tem algumas coisas interessantes, né? Então aqui a gente já começa a exemplificar um pouquinho sobre a ideia dos comandos e queries, tá? Então, comandos estão entrando na tua aplicação e queries estão saindo, tá? No caso da query, pessoal, ela pode ser um DTO, ela pode ser uma view model, né? Assim, o pessoal chama de vários nomes aí, mas a ideia é que ela seja um objeto um pouco diferente,
tá? Um outro ponto interessante também é que assim, esses comandos, né, segundo a literatura do CQRS, eles precisam ter a possibilidade de serem processados de forma assíncrona. Então, como que é a abordagem comum, eu diria, né, do CQRS? Então, a tua API recebe os comandos, né, através dos endpoints da controller. Aí isso vai cair numa service, por exemplo, alguma coisa do tipo. E essa service, ela despacha esses comandos para um broker, tá? Então ali você pode querer, de repente, ter um tópico Kafka, um RabbitMQ, sei lá, o que for mais assim, factível para você na ocasião. Mas o ponto é que você despacha isso para que o processamento, né, ou seja, a criação, deleção, atualização desses comandos acabem sendo feito de forma assíncrona e você não trave todo o teu sistema, beleza? E aí, por outro lado, pessoal, quando a gente está falando de queries, é uma simples estruturinha de get, né? Então, assim, quando você costumeiramente vai lá, me traz todos os meus funcionários, me traz tudo isso, né? Get by ID, aquela coisa toda. Então, ela vai no banco e traz. Só que esse objeto que volta não é a tua model simples, né? É então o teu DTO. E isso, pessoal, é muito interessante, tá? Assim, por vários motivos, mas principalmente por essa segregação estrutural que você acaba tendo, né? Mas assim, como talvez a gente poderia melhorar um pouquinho mais isso, né? Porque até então eu só estou falando que eu mudei a forma de input e output de dados, né? E talvez isso não te motive muito, né, a utilizar o CQRS. Então, olha essa outra imagem aqui. Nessa abordagem aqui, pessoal, a gente tem assim o creme de la creme, como diria um amigo meu, da abordagem do CQRS. Vamos ver o que tem de diferente. Então, se você lembrar da imagem anterior, nós tínhamos uma base de dados que entravam comandos de escrita e saíam comandos de leitura. Aqui agora a gente tem duas bases de dados e existe um motivo muito específico para que isso aconteça. Então pense você que de repente o teu software ele tem uma demanda, né, por leitura de dados muito massiva. A gente pode pensar, por exemplo, um sisteminha de uma companhia aérea, né, alguma coisa do tipo, onde você muito mais faz buscas do que operações de escrita, né? Então, o próprio Google, por exemplo, né? Então, nessa ideia, o que acontece? O fato de você ter duas bases de dados te permite, por exemplo, fazer um tuning, né? Assim, uma melhora, né? Uma performance ali e tudo mais da sua stack de leitura, por exemplo. Então, eu tenho duas bases de dados. A de escrita, ela recebe tudo, né, os comandos vão entrando, vão sendo persistidos, então ela é tudo aquilo que vai ter ações de persistência na base de dados. E eu posso ter a minha database de leitura como uma cópia, né, quase que um espelho em tempo real da minha database de escrita, e quando alguém vai ler dela, eu posso ter esse meu banco de dados configurado para um desempenho muito bom nessa questão de leitura. Então, de repente, eu posso utilizar, né, um ORM específico, performático, né, assim, de repente customizado. Eu posso ter fisicamente uma instância de banco de dados que foi configurada para ter um melhor desempenho de leitura. Enfim, os exemplos vão ao infinito, né? Mas como você pode perceber, a gente segrega. Então, a leitura do teu sistema acontece de forma muito mais rápida e a escrita do teu sistema tem toda uma camada de validação e de apoio, né? Então, você consegue saber que tudo aquilo que entra no teu sistema vai ser performático também, porque está num ambiente distribuído, né, assíncrono e tudo mais. E tudo aquilo que sai do teu sistema, ele também vai ser bem performático, porque você tem stacks diferentes e você pode tunar a tua stack de leitura, beleza? Bom, pessoal, a pergunta que sempre sobra, né, é assim, mas quando de fato eu utilizo e quando eu não utilizo? Bom, é um fato que assim, isso quase que entra num aspecto pessoal, né? Mas a gente identificou aqui alguns cenários onde com certeza faz sentido utilizar e alguns que com certeza faz sentido não utilizar. É claro, né, que vale o disclaimer, o código é seu, né? Então assim, se você quiser utilizar, é eu que não vou te impedir, né? Então, mas a gente identificou que os momentos em que é interessante você utilizar são quando, por exemplo, você tem muitos usuários acessando em paralelo o teu sistema, né? Então, assim, essa carga de leitura absurda, esse fica muito legal de aplicar o CQRS nesse sentido. Quando você precisa, de fato, aumentar a performance, né, de leitura do teu projeto, então, de repente, você fala assim, pô, eu tenho um projetinho aqui, cara, e assim, eu tenho, não sei, 100 mil usuários, e está muito lerdo, a gente não está conseguindo responder, o usuário está sendo afetado, talvez o CQRS pode ser uma abordagem interessante. Mais um ponto aqui muito importante, já coloca aí, Rodrigo, assim, ó, disclaimer importantíssimo.
CQRS não é bala de prata, pessoal. Então, assim, não pense que ele vai resolver todos os teus problemas. Ele existe para um propósito muito específico, tá? E, assim, ele resolve problemas específicos. Vale lembrar também que, assim, então, existem esses cenários de quando utilizar, mas também tem o quando não utilizar. Que, na nossa opinião, não vale a pena você utilizar quando o sisteminha é muito simples, né? Então, quando é um CRUDzinho simples, eu tenho um back-end ali para um HTML estático quase, uns dados dinâmicos bem pouca coisa. Então, se o teu sistema ele tem uma complexidade muito simples, né? Um CRUDzinho, não tem nada demais, não coloca CQRS. Por quê? Porque, a menos que seja um estudo teu, não vai fazer sentido, tá? Você vai trazer uma complexidade absurda para o teu projeto, que vai ficar complexo de manter, vai ficar complexo de justificar, e no final das contas não tem muito ganho. Repito, a menos que seja um estudo teu. Se você, tô aprendendo, quero testar, quero treinar, beleza, cara, coloca CQRS em tudo quanto é canto. Mas se você está trabalhando, né, um projeto profissional e é um projeto muito simples, não coloca, você vai acabar trazendo muita complexidade para o teu time. Beleza? Bom, pessoal, então, em resumo, né, o CQRS ele é isso, é um design pattern que te ajuda muito com essas estruturas, né, onde você vai ter agora comandos e queries e tudo mais. Vale um outro disclaimer também aqui, que assim, geralmente o CQRS ele anda muito em junto com o Event Sourcing, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo. Inclusive, se você quiser que a gente faça um vídeo aqui no canal sobre Event Sourcing, Event Driven, explique exatamente em detalhes o que é essa estrutura, né? Para que ela serve, quando utilizar, quando não utilizar, deixa nos comentários aqui, eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo para vocês, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, espero muito que você tenha gostado. Se você não for um inscrito aqui do canal, já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar seu like, que é muito importante, e o sininho também, porque senão o YouTube não te avisa quando a gente soltar um vídeo novo. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.